O último dia chegou da fatal extinção dos troianos. Troia caiu, Ilha Santa deixou de existir, a alta glória dos descendentes de Dárdano. Júpiter fero aos Aquivos transferiu tudo. No burgo abrasado, ora os gregos imperam. O desmedido cavalo, do centro vital da cidade, lança esquadrões sobre nós. E o insultante sinão, onde passa, semeia incêndios. Inúmeros danos nas portas abertas. Tal multidão, como nunca mandou-nos a forte Micenas. Esses são os versos 324 até mais ou menos 330, e eles estão no segundo canto da Eneida, o livro que a gente vai continuar aqui a discutir no vídeo de hoje. Eu sou o Gabriel, e só com essa rápida introdução a gente já consegue ver aí uma grande diferença desse segundo livro para o primeiro, né? As coisas aqui no segundo são muito mais motórias, né? Então, isso que a gente vai acompanhar agora, né, nesse momento, na Eneida, já é, né, a Eneida consagrada. Não à toa o canto 2, né, o livro 2 da Eneida, eu sempre falo canto por causa da remissão aí à Odisseia e Ilíada, que funciona nessa lógica. Enfim, vocês me perdoem, mas se eu trocar, onde eu falar canto, entenda livro. Mas enfim, esse que é um dos livros, né, mais celebrados aí da Eneida, que é onde vai ter justamente o cavalo que aparece nessa passagem que eu li para vocês, né, o famigerado cavalo de Troia, e que tem muita coisa, né? Esse canto é um livro aí muito longo, né? Um livro em que tem várias cenas, que muita coisa está acontecendo e que a gente vai de fato aí ver, sentir o tom do que vai ser a Eneida e como que ela se diferencia aí das outras obras, dos outros poemas heróicos e sobretudo da Ilíada e da Odisseia, né, consagradas aí, obras de Homero, muito consagradas e que estão sempre ali como uma remissão, né, numa angústia da influência do próprio Virgílio. Só para fazer uma recontextualização aqui muito rápida, o que a gente viu, né, no final do livro primeiro foi que o Enéas chegou, né, até a ilha ali e já está junto com a consorte, com a Dido, né, que é senhora ali de um palácio, de uma casa, na ilha, na terra de Cartago. E no livro, né, no fim do canto, a Dido convoca Enéas a contar a sua história, né, e assim encerra, né, o livro primeiro. Então é justamente com esse convite, no momento ali de celebração, quando finalmente Enéas e seus companheiros podem se sentir em paz, né, depois de tanta luta, depois de tanta tormenta, de acabar de sair de uma tempestade, eles podem finalmente sentar e comer, né, sentar, comer, descansar e sentir que estão de alguma forma em casa, né? E é nesse momento que aparece o convite de Dido para que eles contem a sua história, sobretudo Enéas, que já é celebrado. Vamos lembrar daquela cena do painel, em que o próprio Enéas vê a si mesmo consagrado pela história. E é essa história que ele vai contar. Uma primeira coisa muito importante de se destacar nesse segundo livro é que a narração passa da terceira para a primeira pessoa. O que acontece? No primeiro livro, quem está narrando é o Aedo, ou melhor, né, o poeta. É Virgílio quem assume a narrativa e coloca as falas nas bocas dos personagens ali e tal. Nesse segundo canto, o poeta, né, ele vai dedicar, ele vai emprestar aí a voz ao próprio Enéas. Por quê? Como foi ele o convocado a falar, né, por Dido, é ele quem assume a fala. E essa fala ele assume bem no comecinho do canto, então assim que a gente entra no livro 2, a gente já vai ter aqui um comentário de Enéas começando a falar. Inclusive fala que vai se estender até, se não me engano, metade do terceiro livro, né? Eu ainda não sei certamente, mas é por aí. Eu sei que ela passa do segundo livro e vai até o terceiro. Então, prontos à escuta, calaram-se todos, dispostos a ouvi-lo. Isso quem diz é o poeta, né? O próprio Virgílio. O pai Enéas, então, exordiou do seu leito elevado. Esse é o verso final do poeta, né? O segundo aqui do livro 2. E com ele, o poeta está justamente concedendo a fala a Enéas. A partir daqui, é Enéas quem diz. E a primeira fala dele já é muito emblemática, já é muito celebrada, né? Que é, em latim, né? Infandum regna, iubes renovare dolorem, troioras ut opes, e lamentabili regnum eruerint danai, quaeque ipse miserima vid, et quorum pars magna fui. Né? Mandas, rainha, contar-te o sofrer indizível dos nossos? Né? Você pede, Dido, que eu reviva todo esse sofrimento que eu vivi até aqui? Sim, ela pede e nós também. Nós agora assumimos a posição de leitores, né, e de ouvintes. Né? Dido, assim, é o nosso espelho, é com quem Enéas está justamente falando.
Como esse livro, esse segundo livro, tem muitas cenas e acontece muita coisa, eu resolvi dividi-lo aí nas 5 cenas que a gente vai acompanhar, né? Na verdade, não são apenas 5 cenas, são 5 blocos de cenas, né? São 5 blocos aí com várias microcenas ali dentro deles, mas a título de didatismo eu resolvi dividir dessa forma. E diferente do que a gente fez lá com o livro 1, em que eu separei, né, os dados estéticos do conteúdo, eu vou tentar falar das duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou tentar ir passeando por cada uma dessas cenas, mostrando aí coisas interessantes quando for o caso, né? E vamos ver se assim vai funcionar. Se não funcionar, a gente muda de novo. E a gente já começa na primeira cena com a coisa pegando fogo. Cavalo de Troia. Sim, ele já aparece no primeiro lance de linhas do segundo livro, aparece o famigerado cavalo de Troia. E a primeira cena vai ser justamente assim, contextualizando a chegada desse cavalo, a aparição desse cavalo, como que os troianos receberam, o próprio Enéas e os seus colegas ali receberam a aparição desse presente monstruoso, né? O cavalo é descrito aqui no canto com a altura de uma montanha. Então, de repente, você tem uma coisa enorme ali, um cavalo todo feito de madeira e gigantesco na frente da sua cidade, né? E isso é colocado, é narrado aí por Enéas, e eles ficam muito alegres num primeiro momento, porque de repente as praias estão totalmente vazias. Aquilo que tudo era acampamento de gregos, né, aquela legião de soldados, de repente é um campo vazio que só tem um cavalo gigante. Vai ser nesse momento, né, que os troianos vão se ver divididos aí entre um grupo que acredita, né, e que, os gregos foram embora mesmo, e outro que fala assim, não, tem alguma coisa estranha, esse cavalo não está aí de graça. Então eles vão se dividir ali, os troianos mesmo, que saem das muralhas e vão ver aquele presente, né, aquela coisa que foi deixada para trás pelos gregos, que eles vão ficar divididos, né, aqueles que acreditam, que acham que finalmente Troia conquistou a paz, Troia saiu vitoriosa, e os outros, né, como Laoconte, o famoso Laoconte que gerou aí a célebre escultura, foi tema de inúmeras pinturas e esculturas mesmo, né, um tema típico da arte, o próprio Laoconte, que desconfia do cavalo, chegando a inclusive empunhar a lança e furar a barriga desse cavalo. E para quebrar esse jogo, essa dúvida, essa dificuldade ali que os troianos estão enfrentando, é deixado para trás, junto com o cavalo, a figura do Sinão, que foi o que apareceu também naquela introduçãozinha que eu li ali, né, os trechos que eu li no começo desse vídeo. O Sinão, que é uma figura aí, mentirosa, ardilosa, diretamente associada a Ulisses, né, ao Odisseu, o famoso Odisseu, que é conhecido aí pela astúcia, por estar abençoado por Palas, que é a deusa da estratégia, né, Palas Atena, que é Minerva aí no texto romano, né, no sincretismo romano. E o Sinão, ele foi deixado para trás justamente para convencer os troianos de que os gregos tinham partido. E que, inclusive, o próprio Sinão seria ali, Sinão, né? Isso mesmo. Sinão, o próprio Sinão teria sido deixado para trás como sacrifício. E ele conseguiu fugir ali quando ia ser sacrificado e tal. E foi deixado para trás, né? Ele foge e procura refúgio, procura abrigo ali junto com os troianos. Aqui já aparece um primeiro detalhe cultural, né, vamos dizer assim, que geralmente quando esses heróis precisavam de assistência, precisavam voltar ou ir para algum lugar, eles faziam um sacrifício. Nesse caso, o afortunado aí foi o Sinão, que é uma figura bem desconfiante, né, que causa desconfiança ali entre os próprios gregos, né, isso nas palavras do próprio Sinão, né, que causa desconfiança, que ninguém gostava dele, porque, né, a história dele é uma história relativamente trágica com relação ao Odisseu, ele vai para a guerra contra a sua vontade, enfim, tem um trailer todo inventado por ele ali, e ele vai ser oferecido como sacrifício, assim como Ifigênia foi oferecida como sacrifício, né, por Agamenon, seu pai, né, para que eles pudessem ter bons ventos para chegar a Troia e poder guerrear, né, 10 anos antes. Em termos de estética, né, a figura do Sinão, ela traz alguma coisa, assim, eu acho maravilhosa, eu acho incrível, assim, ver isso se concretizando numa obra como Eneida, né, da inteligência de um poeta como Virgílio, que é um Mizanabim de falas, né. O que é o Mizanabim? O Mizanabim, numa tradução, né, tradução muito literal, é colocar em abismo, que é basicamente você colocar uma história dentro de uma história dentro de uma história. Então você começa a contar uma coisa e aí de repente alguém fala outra coisa dentro dessa coisa e assim por diante.
A imagem que a gente usa para se referir ao Mizanabim é as bonecas Matroska, né? As bonecas russas Matroska, que são aquelas bonequinhas que tem uma menor dentro da outra, né? E que vão se abrindo infinitamente até desaparecer. Enfim, o sinão causa, ele gera e ele é usado como um elemento de Mizanabim dentro dessa narrativa do livro segundo. Por quê? Porque o poeta já concedeu a voz para Enéas. Então, quem está narrando em primeira pessoa é Enéas. E de repente, dentro da própria narração de Enéas, Sinão começa a narrar. Sinão começa a contar a sua história e contar o que aconteceu com ele quando ele estava ali com os gregos. E dentro da fala do próprio Sinão, um dos profetas gregos vai falar também, né? Vai ter suas próprias falas, vai contar seus próprios augúrios, ou seja, você vai intercalando, vai colocando narrador atrás de narrador e escondendo cada vez mais, né, o poeta, a figura do primeiro poeta que escreve ali. Esse tipo de estratégia é incrível, né? Um autor que faz muito esse tipo de coisa é o Pirandello, né? Um famoso dramaturgo e escritor italiano. Shakespeare também usa muito desse recurso de Mizanabim, de colocar uma história dentro da outra, a peça dentro da peça, como acontece lá numa das célebres cenas de Hamlet. E isso também está acontecendo aqui, né? Há muito tempo atrás, lá no século I a.C., né? Na Eneida de Virgílio. E para encerrar essa parte aqui dessa primeira cena, né? Como eu disse, eu dividi em cenas, essa primeira cena do livro segundo, tem a famigerada, famosa cena do Laoconte, né? Que eu disse que o Laoconte é uma figura extremamente representada e na arte pictórica e na escultura principalmente. Ele tem aquela famosa estátua dele enfrentando as duas serpentes. É justamente nesse livro 2, que encerrando a primeira das cenas, que aparece essa luta contra as serpentes. Por conta de ter furado a barriga ali e frustrado, em parte quase frustrado, o plano dos gregos, né, o Laoconte, acreditam os troianos, foi castigado, ele fora castigado ali pelos deuses. E duas grandes serpentes, dois dragões ali, saem nadando do mar, se enroscam nele e nos filhos, matam os filhos e o próprio Laoconte. Então ele paga com a vida por ter espetado sua lança, né, no presente ali dos gregos. É também nessa cena do Laoconte que a gente vai ter o primeiro símile do canto, né, que é justamente um símile curtíssimo, que o Laoconte está enfrentando ali as duas serpentes, né? Tenta Laoconte os fatídicos nós, desmanchar os nós das serpentes, sem proveito, sangue a escorrer e veneno anegrado das vendas da fronte, ao mesmo tempo que aos astros atira clamores horrendos. Aí vem o símile, tal como o touro do altar a fugir, o cutelo sacode, que o sacerdote imperito na dura cerviz assestara. Né? Então compara aí o desespero do Laoconte enfrentando as duas serpentes ao, né, o touro que tenta fugir do altar durante o sacrifício. Uma fala que vai se repetir várias vezes ao longo desse segundo livro é a de que Troia estava condenada. Troia estava condenada e não tinha nada que pudesse ser feito. E é isso que a gente vai ver nessa primeira cena acontecer várias vezes. O Laoconte tenta alertá-los, Cassandra tenta alertá-los, né, alertar os troianos de que aquilo era uma armadilha, de que o presente era um presente grego. Né? Daí vem a expressão, inclusive, o cavalo de Troia é um presente grego. É uma grande armadilha que vai levar a Troia à sua ruína. E nada disso é acreditado. Né? Então, essa frase que vai se repetir aí, de que Troia está condenada, ela funciona como uma espécie de ring composition, né, de composição em anel, e leva justamente o cavalo para dentro dos muros de Troia. Né? Então, apesar de todo o alerta, apesar dos sacerdotes, dos profetas, todo mundo avisar o povo troiano, eles não acreditam, porque eles já estão condenados, não há nada o que fazer. Né? Troia vai cair, Troia precisa cair, inclusive, para que o destino se cumpra. E justamente, não crendo e levando o cavalo para dentro dos muros de Troia, a gente tem o começo da segunda cena, né, que é o princípio aí da queda de Troia. É quando justamente o cavalo já está dentro dos muros e é narrada a descida dos guerreiros gregos de dentro do ventre do cavalo. Né? E é muito importante, eu acho, destacar, porque não aparece lá no primeiro livro um catálogo. Né? O catálogo que eu disse, né, é uma das estratégias usadas aí pelos aedos, pelos poetas, para falar e rememorar as coisas, para ter tempo de trabalhar no próximo verso. Né? O catálogo vai aparecer ali nos versos 258 em diante, né? E diz: o cavalo já está no centro da cidade de Troia, e vai dizer assim: franqueada a saída, o cavalo devolve para o ar os homens.
Alegres, escapam do cavalo escondrijo, Tessandro e Estênelo, cabos de guerra, e o temível Ulisses por uma corda. Acamante e Toante, valentes o seguem, mais o Pelida, Neoptólemo, filho de Aquiles, Macaone e Menelau com Epeu, fabricante ardiloso do engenho. Né? Isso é um catálogo, isso mostra aí os guerreiros, alguns pelo menos dos guerreiros, se é um cavalo do tamanho da montanha, cabe muito mais gente que isso. Mas alguns dos guerreiros que estavam dentro ali da barriga, do estômago do cavalo, e que desceram para saquear Roma não, Troia. Roma não ainda, mas Troia. E nesse momento em que os guerreiros deixam ali a barriga do cavalo e começam a destruir a cidade, né, eles abrem os muros, os portões de Troia, para que os outros gregos entrem, né, adentrem a cidade, os gregos que tinham ficado de fora, que tinham escondido suas naus numa ilha próxima de Troia e que esperam a noite cair e as celebrações ali dos troianos para poder voltar ao litoral e invadir a cidade, né, com seus companheiros lá dentro. É nesse momento que o Heitor aparece em sonho para Enéas. Né? E aqui a gente vai ter uma cena que é emblemática, né, para a literatura, porque ela vai gerar muitas repetições. O próprio Milton, né, em um dos versos do seu Paraíso Perdido, vai repetir o encontro, né, ali de Enéas e o comentário que Enéas faz sobre Heitor, né, de que Heitor estava muito diferente daquele sujeito que ele conheceu, aquele nobre guerreiro com quem ele corria, e etc. E o Heitor vai aparecer para o guerreiro Enéas justamente para dizer: foge daqui, filho de uma deidade, né? Vai embora, não tem salvação. Ele é mais um que vai chegar e vai reafirmar a condenação de Troia, né? Falar que Troia não existe nenhuma esperança para aquela cidade, para aquela terra, né? Que aquela terra já era maldita e indesejada pelo próprio destino, né? Que Troia não estava condenada pelos gregos e pela sua própria fortuna, né? Ela estava condenada ali pelos deuses. Os deuses queriam consumar a queda de Troia, né? Junto com o destino, né? E nesse momento também começam a se estabelecer as primeiras tensões entre partir ou ficar, né? Porque toda vez que Enéas cruza com algum dos sujeitos, cruza com o espírito, seja o de Heitor, seja o da esposa no fim desse livro, seja o de seus companheiros que ele vai assistir morrerem e tal, ele fica dividido entre partir ou morrer pela pátria, né? Ou morrer lutando ali por Troia. Aqui começa, né, nesse momento em que a queda de Troia principia, né, ele começa a ter essa dúvida. Ele não sabe se vai, ele não sabe se fica, ele não sabe como ele quer morrer, e ele precisa o tempo todo, inclusive, fazer uma parte, né, interromper sua narração e se dirigir ali a Dido e a nós leitores para se justificar e falar: olha, eu fugi, mas eu sou um bravo guerreiro, né, eu devia ter ficado ali lutando pela minha pátria, eu era um grande guerreiro, um herói disposto a fazer isso, e não fiz, né? Então ele o tempo todo está dividido, ele se mostra aí como um sujeito dividido entre esses dois caminhos: ficar para enfrentar os inimigos e morrer pela pátria, ou partir, né? Ou dar continuidade à sua herança, né? Como ele estava destinado a fazer. Essa cena 2, na verdade, ela não é uma grande cena assim. É só porque eu não queria que ela ficasse longa demais, e aí eu acabei cortando ela no meio do caminho. Ela funciona como uma espécie de entremês, né? Ou melhor, uma introdução aí para o que é a cereja do bolo desse segundo livro, que é uma cena de batalha assim, maravilhosamente descrita por Virgílio, né? Que é a cena 3, que é a queda ou a pugna de Troia, né? Quando os guerreiros gregos e os guerreiros troianos vão se enfrentar ali mais diretamente, e a gente vê pelos olhos do Enéas, pelas descrições dele, a queda de Troia, a morte de Príamo e toda essa desgraça que assola a cidade, né? Num primeiro momento, né, o Enéas ele corre ali para fora de casa, depois de ter se encontrado com Heitor e ser avisado de que tinha que fugir, receber de Heitor insígnias, emblemas, para que ele perpetuasse a herança de Troia e tudo mais. Né, ele sai à rua, encontra um companheiro, e eles vão ter a estratégia, né, para eles aparece a estratégia de se disfarçar de gregos. Isso é interessantíssimo assim, enquanto recurso estético, porque cria justamente um espelhamento. Num primeiro momento, né, na cena inicial, a gente vê os gregos se disfarçando de presente, os gregos entrando num cavalo de madeira e entrando para Troia e conseguindo finalmente invadir essa cidade de muros impenetráveis, né? E no segundo momento desse mesmo livro, o que a gente vai ver é uma inversão. De repente, né, o Enéas está com alguns de seus companheiros, eles veem um comandante grego vindo na direção deles, e esse comandante grego vem e fala: vocês não estão saqueando, não estão fazendo nada? Saíram por acaso agora dos navios? E aí o Enéas e os seus companheiros se entreolham assim, e ficam assim: esse cara acha que ele não se tocou que nós somos troianos, né?
E aí eles, né, emboscam esse cara e tal, e aí tem essa ideia. E se a gente se passasse pelos gregos? E se a gente usasse essa artimanha, né? E é muito interessante que nesse momento o próprio Enéas, né, o próprio Enéas e seus companheiros colocam aí uma diferença de que eles não são abençoados pela astúcia. Né? O astucioso, como mostra a tradição, é Odisseu. Odisseu que está abençoado ali pela estratégia, pela deusa Palas, né? E que, no caso deles, eles são abençoados pelo destino, né, e pela piedade. Então o destino tem piedade deles, e de repente eles são confundidos ali. Eles não precisam inventar essa estratégia, ela simplesmente se mostra a eles e eles podem consumá-la. E é justamente o que acontece, eles vão se disfarçar de gregos e se misturar na pugna, conseguir, né, escolher as batalhas que eles querem lutar nesse primeiro momento. E eles vão usar esse disfarce até que eles se veem ali em frente ao palácio de Príamo. Né? Essa que é as cenas de Príamo são fortíssimas, assim, né? São realmente muito fortes e tal, de uma beleza enorme, uma beleza trágica, né, vamos dizer assim, que eles precisam chegar até o palácio de Príamo, né, entrar, o palácio que está sendo invadido, os gregos estão tentando a todo custo entrar na fortaleza ali onde Príamo e a esposa vivem, né? E o que acontece é que Enéas conhece uma passagem secreta, ele entra dentro do castelo e tal, do palácio, se encontra e vê ali, num primeiro momento, né, Pirro, que é filho de Aquiles, Neoptélemo, se não me engano, eles conseguem quebrar o portão principal do palácio e entrar. E aí Enéas vai testemunhar a queda de Príamo, né, a morte de Príamo, que é um dos momentos assim mais lindos desse canto. Assim, o embate, o confronto de palavras ali entre Príamo e Pirro, né, entre esse senhor, esse velho que não consegue nem erguer a sua glade, né, não consegue nem erguer a espada e vestir a armadura, contra aquele jovem furioso, filho de Aquiles, né, o mais bravo ali dos guerreiros gregos, que a essa altura já estava morto, mas que, enfim, é do sangue de Aquiles, né, enfim. E esse momento de enfrentamento entre os dois é belíssimo. Eu vou inclusive ler um trecho para vocês aqui. Mas antes de entrar na leitura propriamente dita, só dando um contexto. O Pirro, que é esse filho de Aquiles, ele vai entrar e a primeira coisa que Príamo, né, e a esposa testemunham é a morte de seu filho mais novo. Então eles veem o filho correndo desesperado, enfrentando os gregos e tal, e de repente Pirro vê esse filho e o persegue, né, corre atrás dele assim e o mata na frente de Príamo. Né, e Príamo se vê desesperado, né, vê um filho morrer diante de seus olhos. E é aí que começa o embate de palavras entre os dois, né? Que é justamente a cena que eu vou ler. Príamo, então, meio morto já estava, ao ver, né, o filho ser executado na sua frente, não pôde conter-se, desabafou com palavras de cólera e dor represadas. Por este crime, exclamou, tais extremos de inútil crueldade, punam-te os deuses, se houver mesmo deuses para esses abusos. A recompensa te dê merecida, o castigo devido, pois presenciar me fizeste o trespasso de um filho inocente. Com o sangue limpo do filho, as feições de um pai velho manchaste. É maravilhoso. E nesse momento ele continua, né, acusando ali o Pirro de não ser digno, de não ser glorioso como Aquiles foi. Para quem não sabe, né, Aquiles, depois de matar Heitor e ficar furioso ali por causa da morte de Patroclo, que foi seu parceiro e tudo mais, um guerreiro muito amado por Aquiles, né, o Aquiles vai pegar o corpo de Heitor e vai violentá-lo, né, vai amarrá-lo na carroça e ficar arrastando ao redor de Troia assim, durante alguns dias, durante 3 dias. O corpo é protegido pelos deuses para que ele não sofresse e tudo mais. Mas Príamo, né, ele vai invisível, né, ele é abençoado por um dos deuses, e atravessa invisível o acampamento dos gregos, vai até a cabana de Aquiles, beija a mão de Aquiles, uma das cenas mais belíssimas da Ilíada, né, beija as mãos de Aquiles e pede, devolve o corpo do meu filho. E Aquiles devolve. Né? E nesse momento o Príamo vai justamente acusar Pirro de não ser digno como pai. Né? Você é um merda, você simplesmente não merece ser filho do pai que você teve. Né? Aquiles foi um grande guerreiro e um grande homem. Né? Ele respeitou o pedido de um pai que sofre ao ver o corpo do filho violentado. Você não, Pirro, você não merece, você merece o que há de pior. E o que Pirro responde é, pois então vai tu mesmo contar ao Pelida que é Aquiles, filho de Peleu, né? Meu nobre pai, as proezas sem glória do filho pequeno, degenerado Neoptólemo. Né?
Essa é a fala de Neoptólemo antes de atravessar a espada até o cabo, né? Essa é a descrição, ele enfia a espada até o cabo no peito de Príamo, né? Matando, dando fim à vida de Príamo, né? Uma cena horrível presenciada por Enéas, que vai se lamentar longamente de ter presenciado, de ter visto isso e se sentir impotente de não poder fazer nada. E ao presenciar a morte de Príamo, né, o Enéas não consegue não pensar no próprio pai, na esposa e no filho, que estão também em Troia, numa região mais afastada assim, mas que estão totalmente desamparados. Então, ao ver ali a morte de Príamo, ele fica assim, meu Deus, eles vão fazer o mesmo com a minha família, eu preciso correr até lá. E é o que ele vai fazer, né? Se vendo impotente de salvar o palácio de Príamo e o próprio rei, né, o próprio monarca, ele vai tentar salvar a própria família, né, vai salvar a sua estirpe aí. E, né, nesse momento acontece outra cena muito importante aí, que quando ele está justamente fugindo, saindo ali do palácio para se encontrar com seu pai, ele vê Helena, que é o motivo basicamente da guerra de Troia, se escondendo, né? Ela está correndo por ali desesperada, assustada também, e ela vai se esconder num dos santuários que tem dentro do palácio. E ele é totalmente tomado por fúria, né? Enéas é totalmente tomado pela fúria. Ele fala, tá ali o motivo, né? Tá ali o motivo de tanto sofrimento. Se eu matar essa mulher, eu vou ter vingado a todos, vingado gregos e vingado troianos. Todos que morreram por causa dessa guerra inútil vão estar vingados se Helena cair. E no momento em que ele erra e agrade assim, para poder matar Helena, o que acontece é Afrodite, Vênus, aparece na frente dele, né? Interrompe ali o golpe e fala, não, você não vai matar a Helena. Né? Esse é um momento fortíssimo. Né? Uma deusa intervém diretamente e impede que Enéas mate Helena. E o que Vênus vai fazer é justamente tomar Enéas pelo braço direito, assim, ela o segura e diz, olha, Helena não tem culpa, Troia estava condenada, vê você, né? Veja tudo isso. E quando Enéas se volta para ver o que está acontecendo ao redor de Troia, ele vê que os próprios deuses estão destruindo Troia. Né? Ele vê o semblante de Juno comandando os guerreiros argivos, né, os guerreiros gregos ali contra os indefesos troianos. Ele vê o tridente de Netuno cravar na muralha e derrubar a muralha. Então ele vai ver que os próprios deuses ali, a própria Palas, né, presente ali em força, atirando dardos, ele vê que os deuses mesmos, né, estão aí participando dessa guerra e que Troia de fato estava condenada, que não tinha nada, nem ninguém responsável por isso, a não ser a própria fortuna, né, a não ser os próprios fados, o destino. Né. Mas nesse momento de fala aqui da Vênus com o Enéas, tem uma cena que eu acho assim interessantíssima, né, que mostra aí é um dos recursos usados aí pelo poeta, agora por Virgílio, né, e que mostram assim a rubrica, né, como que a gente pode descrever uma cena sem necessariamente entrar na descrição distanciada. Né, o que eu quero dizer? O que acontece aqui, né, no momento em que ela interrompe Enéas, ela vira e fala, olha, Paris e Helena não têm culpa. E ao ouvir o nome desses dois, Enéas se irrita, né? Ele fica furioso. E ao invés de Enéas, né, ao invés do poeta aqui descrever e dizer, porque Enéas se irritou, eu me irritei, né, já que está sendo narrado em primeira pessoa, eu me irritei ao ouvir aqueles nomes. Não, o que ele faz é a própria Afrodite, a própria Vênus dizer, não, abaixa essa espada. Né? Isso é usado como uma espécie de rubrica. Nesse não, abaixa essa espada, já está implícito que há um movimento aí do próprio Enéas ao ouvir esses nomes, o que não está descrito aqui. Isso sim, é de uma inteligência narrativa, né? Para fazer esse tipo de construção precisa aí de um esmero contexto. Né? Isso é muito incrível de ver sendo realizado. E justamente nesse momento em que se encerra o diálogo entre Vênus, né, e Enéas, e que Enéas percebe que de fato não tinha por que matar Helena e que o que ele tinha que fazer mesmo era ir buscar seu pai, seu filho, sua esposa e os outros troianos para poder fugir, né, fugir de Troia que estava condenada, é nesse momento que começa uma nova cena. Né? Então a gente sai dessa longa, né, a maior parte do livro 2 é essa longa cena de batalha, que são as cenas 2 e cena 3, né, nessa minha divisão errônea aqui e tal, né, e vai para a cena final, que é a cena 4. A cena 4, que é o começo da fuga, né? É o prenúncio aí da fuga que virá, da errância de Enéas e de seus, né, conterrâneos. Então é nesse momento que se constrói aí o primeiro destino de Enéas. O que acontece ele chega à sua casa para buscar o pai, e o que o pai diz para ele? Não vou.
eu já estou velho demais, vocês que são jovens podem fugir e construir um novo povo, mas eu não conheço nada, nada me pertence. Eu só tenho Troia e poucos anos de vida, então não tenho por que fugir. Né? E Enéas fica assim, indignado, né? Pô, mas meu pai não vai fugir? Se você não vai fugir, eu também não vou. E aí ele veste mais uma vez as armaduras, né? Ele tinha se despido das armaduras, claro, e tal, mas ele veste as coisas outra vez, pega a sua espada, e quando vai sair da casa para retornar ali à batalha, a pugna, a esposa intervém. Creusa entra na frente dele, né, interrompe e fala, não, nós precisamos fugir, nós temos que ir embora. Se você não for fazer isso por mim nem por seu pai, faça por seu filho. E levanta Iulo, né, levanta ali o seu filho, que é o Ascânio, né, e mostra ele para Enéas. E Enéas está muito, de novo, dividido aí entre lutar ou ir embora, e é nesse momento que um dos deuses coloca uma coroa de chamas na cabeça de Ascânio, mas chamas que não consomem, né, não queimam ali, que faz lembrar a própria sarça ardente bíblica, né? Essas chamas que consomem sem consumir, que queimam sem consumir, na verdade. Né? O mesmo acontece com Ascânio. Eles jogam água, ficam desesperados ali, e aí de repente o pai de Enéas percebe que aquilo é um signo, um símbolo divino. Né? Na verdade, aquilo é a coroa que está consagrando o futuro do grande rei, consagrando a própria prole troiana. Né? E isso, sim, né, é de uma força enorme, né? Porque é justamente o motivo que vai levar Ascânio, que é o pai ali, não, Ascânio não, Anquises, que é o pai, desculpa, Ascânio é o filho, Anquises, que é pai de Enéas, a fugir. Né? Ele finalmente fala, não, nós temos que ir, isso é um sinal divino, nós temos que ir. Mas muito desconfiado, como são todos aí os personagens desses poemas heróicos, o Anquises vai pedir uma confirmação. Então ele fala, não é suficiente que esteja aí uma coroa de chamas e tal. Se realmente isso é um presságio, se isso é uma visão do futuro e nós devemos fugir, que Zeus jogue um raio aqui ao meu lado esquerdo e tal, e confirme o destino. E é justamente o que Júpiter faz, né? Zeus não, Júpiter. Júpiter lança um raio e atinge justamente o Monte Ida, que era para onde eles tinham que fugir ali, indicando o caminho que devia ser tomado. Né? Eu queria fazer só uma parte aqui, antes de continuar a dizer os acontecimentos aí do canto, porque tem uma tradução interessantíssima do Carlos Alberto Nunes aqui, que no latim seria já, para que essa demora, né? Vamos logo, que é uma fala que o Anquises tem depois desse raio cair. O raio caiu, ele acredita, né? Júpiter confirmou o presságio, então agora a gente tem que fugir. Então, vamos, né? Sem demora e tal. E a tradução que o Carlos Alberto escolheu, eu acho ela mais bonita do que os versos ali no latim e tal, que é uma série de exclamativas, eu não sei se vai dar para ver, aqui, ó, nesse momento aqui, verso 701, que é, pronto, partamos, agora, depressa, para onde quiserdes, né? Para onde quiserdes, meu filho, para onde quiserdes, Enéas, eu vou te acompanhar. Eu acho essa tradução assim, ela não respeita, claro, a ideia original, ela respeita a ideia, mas não respeita ali os signos originais, não respeita a linguagem usada no original em latim, mas é uma solução assim brilhantíssima, inteligentíssima e adotada pelo Carlos Alberto Nunes. Feita essa parte, né, a gente continua aí com a questão do próprio livro, né, dos acontecimentos, é que é nesse momento que se desenha uma das cenas que vamos dizer assim, é bíblica, que é o momento em que Enéas, né, vai pegar, né, vai dizer, eu acho que lendo fica até melhor, que é, vamos paizinho, segura-te no meu pescoço e não caias. Ou seja, ele coloca o pai, né, coloca Anquises ali, encostado no seu pescoço, nas suas costas. Né? Vou carregar-te nos ombros, brinquedo de criança é o teu peso. Venha o que vier, correremos perigos iguais, pois para ambos a salvação será a mesma. Ao meu lado, acompanha-me Ascânio, meu filho, né, o Iulo, e pouco atrás a consorte me siga de perto, sem medo. Então, Enéas sai da sua casa, sai da casa do pai ali, com o filho na mão, o filho em uma mão, carregando o pai nas costas, o pai segurando os itens significativos, né, tem alguns itens significativos, inclusive foram dados por Heitor, indicados por Heitor ali no momento do sonho, e atrás dos dois, né, atrás desse conjunto dos três, está a consorte, está a Creusa, né, seguindo. E eles fogem de uma cidade que está pegando fogo. Né? Isso, assim, a imagem que eu disse é bíblica, né, é uma cena de fuga de uma cidade em chamas, ecoa muito a uma das cenas do Velho Testamento. Agora,
para encerrar, né, o livro 2, para encerrar a série de acontecimentos desse livro 2, o que acontece é que Creusa se perde de Enéas, né? Então ele está ali com o filho numa mão, o pai nas costas, né? Eles estão seguindo até o Monte Ida, que foi indicado por Júpiter, mas quando eles chegam até lá, ele se volta e não vê Creusa. E aí Enéas fica desesperado, ele fica desorientado e fala: não, sem minha esposa eu não posso ir, não posso partir, não posso deixá-la para trás. E outra vez ele vai vestir as armaduras, vai pegar a espada e vai voltar para ver Troia. E nesse momento o que ele encontra não é aquela guerra e aquela descrição excessiva de sangue e fogo que a gente tinha visto até então. Ele vê uma cidade desolada, né? Ele vê uma cidade deserta, silenciosa, monótona. Quando ele vê os gregos empilhando os tesouros, as riquezas de Troia, e uma Troia em completa ruína, né? E ele vai seguir desesperado, evitando a todo custo ali se encontrar com gregos, porque ele, né, não quer guerrear, ele quer fugir. E ele está procurando Creusa e tudo mais. E nesse momento é justamente quando o espírito de Creusa se revela para ele, né? No final aqui do segundo livro, Creusa vai aparecer na forma de espírito e vai falar: morri, né? Estou morta, fuja, pode fugir. Vá criar sua vida, né? A fortuna, o destino te promete grandeza, te promete inclusive uma nova esposa e tudo mais. Ele lamenta e o desespero dele é tamanho, né, que no finalzinho o Virgílio vai repetir a cena que acontece lá na Odisseia de Homero, quando o Odisseu desce no Hades e vê o espírito da própria mãe morta e tenta abraçá-la, né? Isso vai se repetir aqui com Enéas e Creusa, né? O Enéas vê o espírito de Creusa e tenta abraçá-lo e não consegue. Por 3 vezes ele tenta e o espírito passa por seus braços, né? E ele sente um vazio completo de não tê-la mais ali. E nesse momento Creusa aparece como uma figura enorme, né? já santificada de alguma forma, né? Pelos deuses. Então, apesar de ter morrido e tudo mais, o espírito dela não aparece como um espírito menor, como o espírito de uma mulher como as outras. Não, aparece como uma divindade, como se a morte dela fosse o possível, o elemento que faltava para se consagrar à fuga, né? A fuga de Enéas e dos seus companheiros, de seu pai e de seu filho, né? Da sua prole. Encerrando essa longuíssima série de acontecimentos aí, tem o nascimento da Aurora, né? O nascimento da Aurora, que para quem já entrou em contato com outros poemas homéricos, né, os poemas heróicos, principalmente a Ilíada e a Odisseia, sabem que é o presságio de novos acontecimentos, de novas jornadas, geralmente positivas. Então, quando a gente sai do período noturno, né, e vai para o dia, quando a manhã nasce, a aurora de dedos rosados rasga o horizonte e tal, né? Quando isso acontece, geralmente vem coisa boa. E isso acontece, assim, basicamente nos versos finais. Nos últimos 5 versos desse segundo livro, a aurora nasce e anuncia bons tempos, né? Anuncia bons presságios, né? E com isso a gente encerra, né, os acontecimentos do livro segundo. Para encerrar, a gente pode fazer alguns comentários bem gerais aqui. Esse livro segundo, ele já começa, né, a gente já engrenou, já entrou um pouco mais no ritmo do próprio Virgílio, na estrutura do metro e tudo mais. Né? Para quem está familiarizado com o Carlos Alberto Nunes, isso não é um desafio muito grande. Quem veio da Ilíada e a Odisseia encara com facilidade a Eneida. Né? Mas esse segundo livro já traz muitos símiles a mais em relação ao primeiro. E os símiles aqui, eu acho que apenas um deles foi um símile mais citatino, comparando aí com eventos da cidade. Os outros foram símiles no modelo tradicional, que comparam um fenômeno da natureza com o acontecimento que se quer evidenciar aí, né? Outra coisa que eu acho muito importante, acho legal de fazer perceber nesse livro é, se você tem uma edição anotada, esse é um dos cantos, né, um dos livros que vale a pena ler acompanhando nota a nota. Por quê? Porque nesse segundo livro aqui, a gente vai encontrar várias frases que são célebres, né? Entre elas a do famigerado presente grego, né? Daquele monstro com armas. Aqui. Seja o que for, temos danos até quando trazem presentes. Essa é a fala do Laoconte. Em outras tradições, né, em outras traduções aí, o que vai estar escrito é temos danos, inclusive os presentes gregos. É nesse momento que aparece aí pela primeira vez o presente grego, dona ferentes, né, no latim.
Então, é legal acompanhar aí com notas, porque você fica atento. Se for essa edição aqui que eu já indiquei, né, que é a do Carlos Alberto Nunes, publicada pela editora 34, e que tem notas do João Ângelo Oliva Neto, né, um latinista, estudioso aí da literatura latina, né? Se for essa edição, você vai conseguir acompanhar e pegar todas essas referências e tudo mais, né? Agora é aquilo, né? Esse tipo de narrativa, esse tipo de livro, de obra, quanto maior o número de referências que você tem, mais rico fica aí sua experiência. Vão ter muitas remissões aqui a Écuba, a Ifigênia, a Cassandra, todos os personagens que são consagrados aí em tragédias, por exemplo, né? Então você vai lá para as dramaturgias, né, para as grandes tragédias dos tragediógrafos aí da antiguidade, você vai encontrar todas essas tragédias lá, todas essas histórias, né, as narrativas lá. Então, em uma dessas tragédias, por exemplo, que você vai ver, né, o encontro aí de Odisseu com o Astyanax, que é o filho de Heitor, Astyanax que significa rei sobre as estrelas, se não me engano, né, o Anaxandron, que é Anaxandron, né, o Agamenon, né, o rei sobre os homens, e Astyanax, o rei sobre as estrelas. Mas enfim, grego à parte, é uma das cenas belíssimas, porque Odisseu chega e pergunta a Écuba, né, onde está teu filho? Né, o que Écuba responde: ele não está entre os vivos. E Odisseu responde: então vou procurar entre os mortos. Porque Écuba tinha escondido justamente Astyanax, né, no cemitério, numa tumba ali. E é lá que o Odisseu vai encontrá-lo para poder sacrificá-lo. É horrível, né, isso, né, gente? Mas eu digo assim, a estratégia, o diálogo é muito bonito. E quanto mais dessas referências você tiver, mais as piadas aqui, né, não são piadas, mas mais essas interferências, essa intertextualidade se enriquece. Isso eu encerro esse vídeo, né? A gente acabou aqui o segundo livro aí da Eneida, e a gente está caminhando aqui com os muitos post-its. Mais uma vez eu vou dizer, não consigo aí passar por cada um desses post-its, por cada uma dessas anotações, senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Então tentei focar nos acontecimentos, que eu acho que nesse livro em específico eles são muito importantes e tem muita coisa legal. E fiz alguns apontamentos da estética e das coisas levantadas pelo Virgílio. Então, se você gostou, né, deixa aquele like, comenta. Se você tiver qualquer sugestão aí sobre a leitura, se tiver material bibliográfico que eu queria deixar recomendado aqui também, vou adorar ver, vou adorar ler. E é isso, né? Pelo vídeo de hoje é só, e até o próximo encontro.